Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. Nós vamos falar agora sobre métodos Ajax abreviados do jQuery. Antes de iniciar essa aula, eu preciso passar aqui um aviso, quase um conselho para você que assiste as nossas videoaulas aqui no canal. Muita gente vem aqui no canal, assiste as videoaulas, se depara talvez com alguma dificuldade e praticamente abandona a programação. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você não vai aprender a trabalhar no mercado de programação com videozinhos de 3, 4, 5 minutos, 10 minutos. Esses livros, eles são muito extensos. A área da programação, se você pegar um profissional que é pleno, é um full stack pleno, tanto web, back-end, front-end, por aí vai, você vai ver que essa pessoa tem uma curva de aprendizagem longa, tem muitos projetos, muita prática, e essa pessoa continua estudando. Quem escolher essa área tem que entender que você vai continuar praticando, fazendo projetos, vai continuar adquirindo livros, talvez comprando cursos para poder pegar ali um atalho. Então, não acredite que você vai aprender programação num cursinho simples. Não vai, tá? Não vai. Estou falando isso para você. Eu trabalho com isso desde 2009. Estou nesse mercado e estou em constante atualização, porque a programação sempre está mudando, sempre muda alguma coisinha. E não só isso. Se você não praticar, você acaba esquecendo e você perde em produtividade e no time. Então é importante você entender isso. É um mercado promissor, é muito bom, tanto para você desenvolver os próprios projetos para o seu negócio, quanto para vender para terceiro e por aí vai. É uma área que eu acredito que não vai acabar, pelo contrário, vai só aumentar cada vez mais pelo desinteresse das pessoas. Então, quando você se depara com uma aula mais densa aqui do canal, uma aula de 30, 40, 50 minutos, te explicando passo a passo como fazer aquilo, para você absorver o conteúdo, é para você entender que programação é desse jeito. Mas se você tiver uma prática e já tiver habilidades, você pode pular, adiantar a aula, acelerar a aula, não tem problema nenhum. Mas, entenda, não vão ser aulinhas de 3, 4, 5 minutos que vão fazer de você um programador. E principalmente aqui eu reforço, até repetitivo aqui, prática. Todos os exercícios que eu estou fazendo aqui, eu deixo disponível para você no meu GitHub, para você baixar a biblioteca e fazer o exercício junto comigo. Na verdade, eu prefiro que você veja a aula e depois você pratique junto comigo. Vai ficar mais fácil a sua absorção, ok? Então, só um avisozinho de introdução aqui e vamos embora para a nossa aula. Bom, o jQuery fornece 4 métodos de abreviação para lidar com os tipos específicos de solicitação Ajax. É o GET, o POST, o GetJSON e o GetScript. Todos eles vêm com cifrão na frente. Então, todos os métodos do Ajax que a gente vai utilizar aqui nas aulas à frente, tem requisição aqui de servidor, principalmente esses daqui, o GET e o POST. E a gente vai ver que não é possível executar esse GET aqui, que a gente vai ver na aula, sem uma linguagem de servidor web. Sem, por exemplo, um servidor web e uma linguagem como o PHP, por exemplo. A gente não vai conseguir. Mas eu vou mostrar para você um exemplo de como que está no livro e como que a gente pode fazer isso para a gente debugar e entender o conceito desse método. Então, os métodos abaixo são todas versões abreviadas, que é Shortened Methods. Se você observar o código-fonte do jQuery, você verá que todos eles utilizam internamente o método Ajax. Você verá cada um deles nos próximos slides, pois eles introduzem os aspectos principais do método Ajax. Esses métodos não funcionam em uma seleção jQuery, como, por exemplo, um jQuery aqui, né, o cifrão, abre e fecha parênteses, e o div. Por isso, eles são prefixados apenas com o cifrão, em vez de uma seleção jQuery. Eles geralmente são acionados por algum evento. Por exemplo, quando a página termina de carregar, quando o usuário interage com a página clicando,
em um link ou enviando um formulário. Em uma requisição Ajax, muitas vezes, você quer enviar dados para o servidor, o que pode influenciar o que o servidor devolve como resposta. Assim como nos formulários HTML e nas requisições Ajax, que você viu anteriormente nesse capítulo. Você pode enviar dados usando o método HTTP GET ou POST. Então, esse primeiro aqui, ele faz uma requisição GET para obter dados. Esse aqui para enviar dados, que é o POST. Esse aqui carrega dados JSON. E esse aqui carrega e executa arquivo JavaScript. Como, por exemplo, o JSON-P, que a gente fez, se eu não me engano, na aula passada. Bom, aqui está um exemplo de carregando conteúdo. Na verdade, é solicitação de dados. Está errado esse título aqui. É solicitando dados. Nós vamos fazer pelo método GET. Então, um resumo aqui para você entender, para a gente ir para a prática. Esse que é o selector aqui, A, ele vai fazer o seguinte. Ele vai utilizar o método on do jQuery. E quando tiver um evento clique, ele vai fazer o seguinte. Quando tiver um evento clique, ele vai disparar uma função anônima. E essa função anônima, ela vai prevenir que esse link que você clicou te jogue para outra página. Ele vai prevenir isso. Aqui, nós vamos ter a var carry string igual ao vote igual event target ID. O que é esse event target ID? O event, que é da nossa função, ele vai pegar o target, que é o alvo, e o ID, que vai estar aqui. Cada camisa dessa aqui que está nesse desenho, aqui no HTML, vai ter um ID, que seria a imagem. Então, quando a gente clicar, ele vai prevenir da gente ir para outro lugar e vai pegar esse ID aqui como se fosse um voto, né? Aqui embaixo, nós vamos utilizar o método GET aqui do Ajax. E nós vamos mandar para uma URL. Essa URL, nós vamos pegar aqui os dados. Nós vamos pegar os dados que nós queremos. Então, URL, né? Cadê aqui? URL. Nós vamos pegar os dados e também nós podemos chamar um callback, que seria uma função. Essa função, ela vai enviar uma requisição GET para o arquivo PHP no servidor, que é esse arquivo aqui, ó, votes.php. E aí ele vai substituir o conteúdo do selector, que a gente clicou aqui em cima, pela resposta recebida. Então, basicamente, ele vai fazer uma requisição num servidor web, que é um servidor que tem lá a linguagem de back-end, né, a linguagem de servidor, o PHP, e aí vai retornar para a gente o resultado. Porém, como a gente está utilizando aqui uma linguagem que não utiliza o servidor, que é uma linguagem aqui no nosso browser, não vai acontecer isso. Então, eu vou explicar esse exercício. Depois nós vamos fazer um exercício onde a gente pode debugar e fazer o comportamento que a gente queria. Quando a gente votasse aqui, escolhesse uma camiseta, ele replicasse esse voto. Vamos para o nosso desenvolvendo a prática. Abra aí o seu Visual Studio Code, o arquivo jQuery get e o JK, né? JQ get, JQ get, JQ get HTML e JQ get JavaScript. Olha que interessante. Aqui nós estamos com o exemplo do livro. Esse exemplo só funcionará se for executável no servidor web. Ele não funcionará localmente no navegador, apenas se houver um servidor rodando. A gente pode rodar um servidor local. Tem algumas ferramentas, como o Champ, o EasyPHP e por aí vai. Não é foco no nosso livro aqui. Nós vamos aprender isso no livro de PHP MySQL. Então, nós vamos executar um exemplo aqui e depois eu vou mostrar esse exemplo para você funcionando na prática, com JavaScript e jQuery apenas. Então, essa primeira variável cria as opções de camiseta. Essa primeira variável aqui, ó, variável vote. Então, ela está criando aqui
uma div ID vote, e aqui nada mais, nada menos que ele está criando cada bloquinho de div desse aqui, com uma URL, e aqui o parâmetro na URL, ó, t-shirt, que é o da camiseta, ele está passando as cores, gray, que é o cinza, yellow e o green. E em cada parâmetro desse aqui, dentro da nosso link, ele está passando aqui uma imagem. Perfeito? E nessa imagem, nós temos um ID. Dentro dessa imagem, nós temos um ID. Então, olha só que interessante esse código. Ele vai adicionar o bloco vote dentro do elemento com o ID seletor. Esse ID seletor está dentro aqui do HTML. Ó. Esse ID seletor aqui. Então, nós temos aqui, selecione qual cor de camiseta você quer ver este ano. Está em inglês aqui, mas é para a gente se ambientar, que é o exercício do livro. E ele vai inserir aqui as camisetas logo após esse texto, que é o que ele fez aqui. Ó. Se eu, por exemplo, comentar esse código, dar um Ctrl S para salvar, ele já tirou aqui as camisetas. Então, eu vou descomentar aqui e ele inseriu aqui as camisetas. Então, ele está pegando esse código HTML, isso aqui é um HTML dentro do JavaScript. Para você conseguir colocar um HTML dessa forma aqui, você tem que colocar aqui crase, sinal de crase abrindo, sinal de crase fechando. E aqui dentro você pode escrever seu código HTML tranquilo. Essa parte aqui, ele adiciona a funcionalidade que é o quê? Abrir, o link abriria, perdão, esse texto aqui adiciona a funcionalidade de voto, requisição AJAX. Então, selector A, o que é o selector A? Ele vai pegar dentro da div ID selector os links. Cadê os links? Eu adicionei aqui pelo append e aqui está os links. Ó. Então, quando ele clicar dentro do selector e um link, que é o evento que eu designei para ele, quando ele clicar, ele vai criar uma função anônima com o evento. Primeira coisa, nesse evento, eu vou fazer a prevenção para impedir que o link abra em uma nova página. Então, prevent default. Depois, criar um jQuery string com o ID da cor clicada. Então, eu preveni, mas eu vou armazenar ele aonde? Numa variável queryString. O que eu vou armazenar nessa variável queryString? O voto é igual, concateno mais, eTarget. O que é esse eTarget? É o evento do clique que eu fiz lá em cima. Target é o alvo. Qual foi o alvo que eu cliquei? Ele vai buscar para mim aqui o alvo. Ponto, o atributo, attr ID. Então ele vai pegar aqui, ó. Note que quando eu passo o mouse, no cantinho de baixo aqui, eu vou ter o link para onde ele está mandando e ali vou ter o parâmetro t-shirt e o atributo. Então isso aqui vai ser pego. Então eu vou pegar aqui, ó. Cadê aqui o... Ó, o ID vai ser igual ao meu parâmetro. Ó, green, green, yellow, yellow, gray, gray. Então ele vai pegar esse atributo ID, ele vai pegar esse cara aqui, ó. Ele vai pegar esse cara aqui. O get. O get vai fazer o seguinte. O get vai fazer uma requisição numa URL, que é numa linguagem de servidor. Eu estou aqui no PHP, por exemplo, aqui, ó, ponto .php. E esse ponto .php, depois que a gente envia a requisição, o vote PHP, ele vai fazer o quê? Ele vai emitir uma resposta e substituir no queryString, esse queryString, ele vai substituir aqui no selector. Ele vai pegar esse conteúdo que tem lá no meu vote PHP, ele vai pegar aquele conteúdo, que é um arquivo, que está aqui, inclusive, deixa eu mostrar para você. Esse arquivo aqui, ó, vote PHP. Ele tá assim, ó, obrigado por votar. E aqui ele pega o echo, get, vote na camiseta. Esse get vote,
vai pegar exatamente aqui da URL. Ele vai pegar aqui da URL o getVolt. Por quê? Porque o PHP ele vai ler essa parte aqui, ó. A carry string vai ter o vote é igual ao atributo id. É esse atributo aqui. Então ele vai ser passado isso aqui. Ó, a carry string está sendo passada aqui como parâmetro. Então ele vai pegar o vote é igual ao quê? É igual ao id do atributo. Qual que é o id do atributo? Depende de onde eu vou clicar. E aí ele vai replicar através disso daqui. Só que se eu clicar aqui, ó, não vai acontecer absolutamente nada. Vou apertar F12, olha só. Quando eu clico, ele vai falhar a requisição. Dito isso, a gente está vendo que não funciona porque é uma linguagem de servidor. Pode ficar um pouquinho confuso, talvez a explicação, não sei se você está caindo direto nessa aula aqui, se você vem acompanhando. Comente aí abaixo se ficou alguma dúvida. Porque agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui exemplificar de uma maneira que vai funcionar o debug, para a gente poder entender o que era para acontecer nesse comportamento aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse arquivo, vou copiar ele e colar, e vou dar o nome aqui de jQuery get 2. Vou também pegar o meu HTML, vou copiar, vou colar e vou dar o nome aqui também de jQuery 2. A única diferença é que nesse arquivo jQuery 2 eu vou chamar aqui o jQuery get 2, né? É isso que eu vou fazer aqui. E aqui eu vou fechar o 1, vou fechar o principal e vou abrir aqui o meu JavaScript aqui do lado, Ctrl A, deletar tudo, porque agora a gente vai fazer um exemplo na prática. Deixa eu abrir aqui o jQuery 2 no navegador. E nós vamos começar a criação aqui. Eu vou aumentar aqui, dei um Ctrl+, até para o código ficar melhor. E a base aqui, a base está igual. Eu tenho aqui o arquivo perfeito que a gente fez aqui do exemplo do livro e nós vamos criar aqui o nosso. Aqui a gente vai criar, eu vou criar para você esse arquivo aqui, ele não tem no livro. Então é importante você assistir aqui porque ele não vai ter no livro. Eu vou comentar aqui, capítulo 8, Ajax e jQuery. Vou comentar aqui também que vai ser o exercício votação de camisetas. Aqui eu vou fazer uma simulação. Deixa eu aumentar aqui em cima para ficar bacana. Vou copiar isso. Bom, para deixar documentado para você aí. Primeira coisa, criação dinâmica das opções de voto. Aqui nós vamos criar aquelas camisetinhas, ok? Bom, aqui criamos um bloco HTML com 3 imagens de camisetas. Esse bloco ele será injetado dentro do elemento, o elemento P, que vai ter o ID, deixa eu copiar aqui, esse aqui, ó, elemento P, que vai ter o ID selector no HTML. Perfeito? Então vamos lá. Var vote vai ter
uma crase aqui para abrir e fechar, e aqui dentro, aqui fora, ponto e vírgula, e aqui dentro eu vou colocar aquele script. Eu vou criar aqui o primeiro, mas a gente pode copiar ele, para a gente otimizar aqui o nosso tempo. Então, ID aqui, vote, fecho, e aqui embaixo, fecho a div. Bom, aqui dentro, nós vamos ter aquele mesmo script. Então, eu vou abrir aqui o nosso get e vou copiar isso aqui só para a gente ganhar tempo, porque esse aqui é só HTML e você já está craque no HTML. Shift Alt F para identar, ele não está identando o código aqui. Às vezes o Visual Studio Code é meio bugado. Olha, ele não está identando aqui, então eu vou identar aqui na unha, pressionando aqui o nosso backspace. Bom, maravilha. Então o que eu fiz aqui? Eu apenas criei o nosso bloco para ser injetado. Vamos injetar ele agora no nosso HTML? Então como que a gente faz para injetar esse código aqui dentro do HTML? Então, o método ponto append, esse método aqui adiciona o conteúdo HTML no final do elemento. Continuar aqui, elemento div selector. Então, como que a gente faz isso? Sinal de cifrão do jQuery. Abro e fecho aspas simples. Vou pegar a div selector. Ponto, operador membro, append. Eu vou colocar aqui o append. O que eu quero adicionar ali? O vote, que é essa variável com todo esse conteúdo armazenado nela. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Feito. Ó, esse IMG, T-Yellow, o Gray, o Green, tá tudo dentro da pastinha de imagens. Ó, nós temos aqui, ó, a camiseta, a outra e a outra. Que às vezes você pode estar vendo o código e não está entendendo da onde ele está vindo. Deixa eu abrir aqui novamente que eu fechei sem querer. Tranquilo até aqui? Qualquer coisa você comenta aí abaixo para a gente poder ir debugando. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, console.log, nós, etapa 1, bloco de votação, adicionado ao DOM. Ctrl S para salvar, vou dar um F12 aqui, para a gente acompanhando. Então, o bloco de votação e debugando vai ficando mais fácil. Está aqui o bloco de votação. Próximo passo agora. Próximo passo, a gente tem que capturar o clique. Já que eu criei aqui várias camisetas com links, e aqui abaixo ele vai aparecer aqui o meu link para onde ele está indo, eu preciso fazer primeiro o evento clique. Então, eu vou vir aqui, vou até copiar essa instrução aqui em cima. Vou colocar aqui, vou só apagar esse primeiro e vou colocar capturando o clique em cada camiseta. Nós vamos fazer a captura do clique em cada camiseta. Para isso, eu vou utilizar aqui o evento clique é adicionado a todos então eu tenho que adicionar o evento clique em todas as camisetas. Para fazer isso, eu vou pegar aqui o meu cifrão do JavaScript, vou transformar isso aqui em um objeto, que vai ser o nosso selector na A.
Porque se eu deixar só assim, ele vai pegar em todo o meu selector. Então eu tenho que botar aqui o A para ele procurar cada selector A que tem dentro do meu código HTML. Método on, que é a de carregamento. E aí eu vou disparar aqui o evento clique. Quando eu clicar, eu quero que ele dispare o quê? Uma function, e essa função eu quero uma função anônima, com o parâmetro de evento. Abro, fecho chaves, ponto e vírgula para finalizar aqui a instrução. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou evitar que esse link vá para outra página. Como que eu faço isso? E prevent default. Ctrl S para salvar. Se eu clicar, eu não vou para nenhuma página. Eu vou tirar isso aqui, vou comentar, Ctrl S para salvar. Se eu clicar, olha o que vai acontecer. Olha, ele carregou e foi para uma página que não existe. Exemplo.org t-shirt. Deu até erro aqui. Vou voltar e vou prevenir. É só para isso que serve o método prevent default. Ele não deixa carregar a página, ele fica na mesma página. Muito útil, inclusive. Agora, nós temos que capturar o elemento que foi clicado, exatamente a imagem que foi clicada. Para isso, nós vamos utilizar o método. Aqui eu vou pegar o evento de clique e target. O que esse cara vai fazer? Ele captura o elemento que foi clicado, no caso aqui, a imagem. O eTarget é para isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou designar aqui uma variável chamada color, que vai ser a cor da camiseta, é igual objeto jQuery aqui, no evento, vou pegar aqui o target, né? É um método target, que é exatamente aonde eu cliquei, e vou colocar aqui o seguinte, se eu colocar só isso aqui, Ctrl S para salvar, e vim aqui dar um console.log, etapa 2. Não está completo ainda, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Cor selecionada vai ser cor selecionada, a color, Ctrl S para salvar. Se a gente clicar aqui, olha o que ele vai capturar. Etapa 2, cor selecionada, e ele captura aqui o nó, né? Ele vai capturar o nó inteiro. E eu preciso somente da cor, o atributo. Então, imagem gray. Eu preciso do gray. Como que eu faço para pegar essa imagem? Na verdade, como que eu faço para pegar esse atributo da imagem? Eu vou fazer o seguinte, aqui no eTarget, eu vou colocar .attr, atributo, e vou colocar aqui o atributo ID. Ctrl S para salvar. Agora eu vou clicar aqui e ele pegou cor selecionada, gray. Cor selecionada, yellow. Cor selecionada, green. Está funcionando então até agora. Perfeito? Bom, agora nós vamos criar uma string que seria enviada para o servidor PHP. Nós vamos criar uma string para simular que ela foi enviada para o servidor PHP. Então, variável carry string, isso aqui é o nome de uma variável que eu estou criando, ela vai ter o seguinte, o vote igual, e vou concatenar aqui com a color. Ok? Vamos debugar aqui. Console.log, etapa 3. Carry string que seria enviada. Essa é a carry string que seria enviada. E aqui eu vou colocar ela, carry string. Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar.
Ó, cliquei aqui, deixa eu até dar uma atualizada aqui. Carregou o bloco, cliquei, pegou aqui a cor selecionada. Quero string que seria enviada. Seria isso aqui que seria enviada para o servidor. Vote green. É exatamente isso aqui que a gente ia ter enviado lá para o servidor. Ele ia receber esses dados, tratar esses dados e mandar a resposta. Então, vamos continuar aqui então. Agora nós vamos fazer o quê? Vou copiar aqui. Nós vamos simular essa requisição. Vou apagar esse cara aqui. Simulação de requisição Ajax. Deixa eu só deixar a numeração correta. 2. E aqui o passo 3. Note que eu estou fazendo bem passo a passo e debugando o código para ficar fácil aí a compreensão. Qualquer coisa é só você comentar aí abaixo. Primeira coisa. No livro, nós temos o seguinte. No livro, aqui temos get, ponto get, né? Tem que ter o operador membro, ponto. Isso aqui é o método lá do Ajax. Nós temos aqui o caminho, php barra votes.php. Aí nós temos, aqui vai ficar entre aspas simples. Aqui nós temos carry string, o parâmetro que a gente passou, a gente quer aqui a string, né? Carry string. E aqui uma function, e essa function vai pegar os dados recebidos e aqui vai executar o código. Ok? É isso que a gente tem. Mas, como estamos sem servidor, simularemos essa resposta para você ver o que viria lá do servidor, para você entender certinho. Então, console.log, etapa 4, enviando requisição simulada ao servidor. Como a gente não vai utilizar PHP, se você não vê isso, provavelmente você vai ficar com dúvidas. Então nós vamos fazer isso. Bom, aqui usamos o set timeout. Para quê? Para simular o tempo de resposta do servidor. Nós vamos utilizar o set timeout. Set timeout, né, função nativa do JavaScript. Function, quero que ele dispare uma function. E aqui, o que ele vai disparar? Ele vai disparar o seguinte. Primeiro, criamos uma resposta simulada que o servidor poderia retornar. Então, var simula resposta, variável, vou botar em inglês, então ficaria var simulated response é igual, vou abrir aqui a crase e fechar, porque aqui vai vir um código HTML, seria a resposta que a gente obteria do servidor. Então, var simulated response, né, em inglês, faltou o S aqui. Vai ser o seguinte, parágrafo, você votou na camiseta, aí aqui eu vou botar um strong, isso aqui é HTML, variável, aqui eu vou proteger, e aqui dentro eu vou colocar a color, que a gente já pegou lá em cima, ponto. Eu vou colocar o método aqui de to uppercase, para ficar tudo maiúsculo, uppercase.
Aqui fechei e vou continuar aqui com meu strong, exclamação, fecho aqui o meu parágrafo e aqui embaixo eu vou abrir outro parágrafo, vou até fechar ele já. Vai ser o seguinte: obrigado por participar da votação. Ctrl S para salvar. Então, o set timeout vai fazer isso aqui. Para a gente fazer substituição do conteúdo agora, nós vamos vir aqui embaixo, ponto e vírgula aqui para fechar a função set timeout. Na verdade, eu vou fazer dentro da set timeout. Depois que passar um tempo, eu tenho que passar o tempo da set timeout. Eu vou querer que seja substituído. Se eu clicar agora, não vai acontecer nada. Ó, ele está enviando a requisição simulada ao servidor. Mas cadê o tempo da resposta? Eu tenho que criar isso aqui. Então, eu vou colocar aqui. Substituiremos o conteúdo de selector pela resposta do simulado. Nós vamos substituir. Como que eu faço isso? Abro o cifrão aqui do JavaScript, vou pegar um seletor e transformar num objeto. Vou pegar aqui o selector, eu vou substituir tudo com o método HTML. O que eu quero colocar ali dentro? A gente acabou de criar aqui em cima. Então, vou substituir tudo que está lá dentro, ponto e vírgula. Console log. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Etapa 5. Resposta do servidor e DOM atualizado. Ponto e vírgula. E aqui, antes de fechar, aqui eu estou com a function. Então essa function vai ser disparada. Antes de fechar o meu método, esse método aqui, setTimeout, você usa aqui o nosso render, que vai ser no caso a nossa função, depois o setTimeout. Então são dois parâmetros dentro dessa função, que é um número. Então, e esse número é em milésimo de segundo. Eu vou vir aqui no segundo parâmetro, eu usei aqui o primeiro parâmetro, que é uma function, vírgula, eu vou colocar aqui 2000 milissegundos. Ctrl S para salvar. Vamos dar uma puxada aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou clicar na camiseta cinza, gray. Ó, 2 minutos depois, deixa eu voltar para cá. 2 segundos depois, você votou na camiseta gray. Obrigado por sua votação. Então ele executou certinho e trouxe o resultado. Vamos atualizar a tela aqui. Vou votar na amarela. 2 segundos e yellow. Vamos testar a última para ver se está correto. Ó, aguardou a resposta do servidor, atualizou. Green. Bom, isso aqui foi para mostrar para você exatamente o que aconteceria numa requisição em uma linguagem de servidor como o PHP. O que acontece é que a gente não está armazenando dados nem nada, a gente não está aprendendo isso nesse curso. Nós estamos aprendendo aqui como fazer essa manipulação aqui do DOM, e no caso aqui com JavaScript e requisição de Ajax. Você precisa entender que numa linguagem de interação como o HTML, que é uma linguagem de servidor, PHP, melhor dizendo, esses dados poderiam estar sendo armazenados num banco de dados para fazer uma votação e por aí vai. Esse é o nosso próximo livro, que é o PHP MySQL. Nós vamos aprender e fazer armazenagem com coisas mais dinâmicas em relação a armazenamento de dados, trabalhar com linguagem de servidor e por aí vai. Mas aqui eu fiz o comportamento exatamente como iria acontecer na linguagem de servidor. A gente fez aqui com esse exemplo. Se ficou alguma dúvida, comente aí abaixo e eu vejo você na próxima videoaula.